E aí, pessoal, vamos pensar numa coisa. Será que existe mesmo uma data marcada para o fim da nossa vida? Sabe, um dia e hora que não dá para mudar? Ou será que as escolhas que a gente faz todo santo dia podem, de verdade, reescrever esse destino? Essa é a grande, a imensa questão que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar fundo numa análise que é fascinante sobre vida, morte e, o mais importante, o poder da nossa responsabilidade pessoal nisso tudo. Bora explorar essa ideia juntos? E, para a gente já entrar no clima, vamos começar com essa citação do apóstolo Paulo. Ela é perfeita. Captura exatamente a tensão que é o centro do nosso papo de hoje. De um lado, aquele desejo de partir, de ir para o céu, mas do outro, a necessidade de continuar vivendo por um propósito maior aqui na Terra. É o grande dilema, né? Entre o que a gente quer para si e a responsabilidade que a gente tem com os outros. Para essa ideia toda ganhar a vida, o autor do texto que a gente está analisando nos joga de cara numa história chocante. É a experiência real de um homem chamado Pastor Paulo Canuto. E olha, o que aconteceu com ele nos força a questionar basicamente tudo que a gente pensa que sabe sobre vida e morte. Essa frase é de parar o coração, né? Eu morri. E o autor faz questão de deixar muito claro, isso aqui não é uma metáfora, não é modo de dizer. A morte do pastor Canuto foi um fato clínico. Tinha laudo médico, tinha testemunhas, a esposa dele e toda a equipe do hospital viram acontecer. A situação no hospital ficou crítica muito rápido. O corpo do pastor, que era um homem jovem, simplesmente começou a parar. Falência de órgãos. A equipe médica foi heróica, lutou com tudo que tinha, conseguiram trazer eles de volta 4 vezes. Mas na 5ª vez, o corpo não respondeu mais. E foi nesse exato momento que algo inacreditável aconteceu. Ele conta que, de repente, estava se vendo de fora, lá de cima, olhando o próprio corpo na maca e toda a movimentação, como se fosse um espectador da própria morte. E aqui chegamos no ponto mais mais chocante de toda a experiência. Ali, fora do corpo, o pastor Canuto conta que ouviu essas palavras que ele atribui a Jesus. Imagina o peso dessa acusação. Não era uma doença, não era o destino, não era a hora dele. Era um veredito de suicídio. Um suicídio não intencional, claro, mas ainda assim, um plano divino que foi interrompido pela negligência dele com o próprio corpo. E o mais impressionante, talvez, é o motivo dessa negligência. Não era por causa de vícios, sabe? Ou de maus hábitos comuns. Muito pelo contrário, ele estava se destruindo em nome da fé. Ele dormia 2, 3 horas por noite para poder orar mais. Fazia jejuns constantes, sem critério, viajava sem parar para o ministério, sem descanso algum. Ele sinceramente achava que esse esgotamento total era o que agradava a Deus. A experiência continuou. Ele se viu no próprio velório. E ouvia as pessoas chorando, se perguntando: meu Deus, por que o Senhor levou ele tão cedo? E aí a voz teria explicado. A culpa não era de Deus. As pessoas iam culpar a Deus por uma morte que, segundo essa visão, foi resultado direto das escolhas que ele mesmo fez. Diante de tudo isso, ele implorou por uma nova chance, prometendo que faria tudo diferente, que cuidaria do corpo. E então, para o espanto absoluto de todo mundo na sala, ele voltou à vida. Essa história, claro, mudou tudo. Não só para ele, mas também para o autor da nossa fonte, que a partir daquele dia começou a repensar toda essa questão de vida, morte e destino. Então, essa história dramática do pastor nos joga direto na grande pergunta que o autor vai investigar a seguir. Será mesmo que a nossa morte é um compromisso com hora marcada no calendário, algo que não pode ser mudado de jeito nenhum? Ou será que a gente tem algum poder sobre isso? A experiência do pastor Canuto nos coloca basicamente numa encruzilhada com 2 visões de mundo totalmente diferentes. De um lado, está o fatalismo. Aquela ideia de que o nosso último dia já está escrito e pronto. Do outro lado, a responsabilidade humana. A crença de que as nossas escolhas, tanto as boas quanto as ruins, podem sim influenciar o tempo que a gente passa por aqui. Para argumentar contra essa ideia de que está tudo pré-determinado, o autor se apoia com força nessa passagem de Eclesiastes. Vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. Por que você morreria antes da sua hora? A própria pergunta já é meio que a resposta, né? Ela já sugere que essa possibilidade existe. Porque se a morte fosse um evento fixo, imutável, essa pergunta não faria o menor sentido. Bom, então, o que quer dizer essa expressão morrer antes do tempo? A análise do autor sugere 2 coisas bem interessantes. Primeiro,
Que sim, existe um tempo certo, uma espécie de longevidade ideal, planejada por Deus para cada um. Mas, e aqui está o pulo do gato, segundo, esse tempo ideal não é uma garantia. Ele pode ser encurtado pelas nossas próprias escolhas, pela nossa tolice ou perversidade, como o próprio versículo diz. E o autor vai ainda mais fundo nessa ideia. Ele começa a mostrar várias evidências bíblicas de que as nossas atitudes, em especial a obediência a certos princípios, podem literalmente adicionar ou subtrair dias da nossa vida. Vamos ver como ele constrói esse raciocínio. O texto mostra que existe um padrão bem claro nas Escrituras. Várias e várias vezes, a obediência aos mandamentos de Deus vem junto com uma promessa de vida longa. É quase como uma lei de causa e efeito, sabe? Guarde os mandamentos para prolongar seus dias. Honre seus pais para ter uma vida longa. Não é apresentado como um prêmio aleatório, mas como uma consequência direta de um estilo de vida. E, claro, a lógica funciona para o outro lado também. O autor lembra da história de Nadab e Abiú. Eles eram sacerdotes e desobedeceram uma ordem direta de Deus. Resultado, morreram na hora. De acordo com essa linha de pensamento, a morte deles não aconteceu porque chegou a hora. Foi a consequência imediata de uma escolha errada, o que sugere que uma escolha diferente teria levado a um resultado e a um tempo de vida diferente. Para deixar essa ideia ainda mais palpável, o autor nos apresenta 3 personagens bíblicos super conhecidos que viveram essa dinâmica da escolha na pele. Cada um deles encarou a morte de um jeito único e tomou uma decisão que, segundo essa análise, mudou completamente o seu destino. Vamos olhar essa tabela com calma, porque ela é riquíssima. Primeiro, temos o profeta Elias. Ele está no fundo do poço, esgotado, e ele literalmente pede para morrer. Diz: Deus, chega para mim, pode me levar. E Deus, segundo essa interpretação, meio que aceita o pedido de demissão dele e manda ele ungir um sucessor. Depois, o extremo oposto, o rei Ezequias. Ele recebe uma sentença de morte, mas ele se recusa a aceitar. Ele chora, ele argumenta com Deus, ele pede para Deus se lembrar da fidelidade dele, e o que acontece? Ele ganha mais 15 anos de vida. E, por fim, o apóstolo Paulo. Ele está lá preso, podendo ser executado a qualquer momento, e ele faz uma reflexão. Ele deseja partir, diz que seria incomparavelmente melhor, mas ele pesa as coisas e escolhe ficar porque entende que seu trabalho aqui ainda era necessário. 3 cenários, 3 homens, e em todos eles a escolha pessoal parece ser o fator decisivo. E tudo isso nos leva a uma última metáfora. Uma metáfora poderosa que o autor usa para amarrar todas essas ideias. Ela vem da história bem triste de um pregador escocês do século XIX e serve como um grande alerta para todos nós. O nome dele era Robert Murray McCheyne, um pregador escocês que era uma verdadeira força da natureza. Um homem com uma paixão que impactou uma geração inteira. Só que essa mesma paixão, essa intensidade toda, acabou consumindo ele. Ele se entregou tanto, mas tanto à sua missão, que o corpo dele simplesmente não aguentou. E ele morreu tragicamente jovem, de tifo, antes dos 30 anos. Dizem que, no seu leito de morte, M. Cheyne falou essas palavras. Pensa no peso disso. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso mais levar a mensagem. É uma autoconsciência dolorosa, né? Ele percebeu que sua paixão pela mensagem o levou a destruir o único veículo que podia carregá-la. E aqui está a genialidade dessa metáfora. O cavalo somos nós. É o nosso corpo físico, a nossa saúde, a nossa energia. A mensagem é o nosso propósito de vida, aquilo que a gente veio fazer no mundo. A lição duríssima de McCheyne e o ponto central do autor é que uma coisa não existe sem a outra. Elas são inseparáveis. Não adianta nada ter a mensagem mais incrível do mundo se o cavalo que deveria levá-la for destruído no meio do caminho. Então, o que a gente tira disso tudo? A grande conclusão dessa análise é a seguinte: o nosso destino espiritual e a nossa realidade física não são mundos separados. Pelo contrário, eles estão profundamente conectados. Cuidar da saúde, descansar, fazer escolhas sábias com o corpo, segundo essa perspectiva, isso não é vaidade. É, na verdade, uma tremenda responsabilidade espiritual, porque as escolhas que a gente faz com o nosso corpo são, no fim das contas, decisivas para o cumprimento do nosso propósito. E o autor, então, encerra tudo nos deixando com essa reflexão final, que transforma essa análise toda em algo muito, muito pessoal. A questão agora não é mais sobre Elias, Ezequias ou o pastor Paulo Canuto. A pergunta é pra gente:
O que nós estamos fazendo com o nosso templo, com o casalo que nos foi dado para carregar a nossa mensagem? É um pensamento poderoso para a gente levar. Valeu pela companhia.